Administrativo, que veio, portanto, dar provimento àquilo que foi, portanto, a resposta que o Executivo, representado pelo Ministro da Economia e Finanças, das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, portanto, deram, ou melhor, submeteram aquela instância jurisdicional para, portanto, analisar este processo que estava, portanto, suspenso depois, portanto, da providência cautelar que a sociedade civil, portanto, obteve junto daquele tribunal, com o objetivo, portanto, de suspender as cobranças nas portagens sobre a estrada circular de Maputo. E é sobre este assunto que vamos refletir hoje. Bom, antes de mais, normalmente quando se inauguram infraestruturas no nosso país, ou melhor, quando as infraestruturas começam a funcionar, é normal a gente ver fitas, corte de fitas, inauguração. No caso das portagens, não houve inauguração, é logo entrar mesmo para a cobrança, o que de certa forma também já está a gerar algum tipo de interpretação por aí fora. Bom, mas esse não é o foco da nossa conversa. O foco da nossa conversa é que impacto real é que a entrada em vigor da cobrança nas portagens de Maputo vai ter, portanto, do ponto de vista daquilo que é o custo de vida passageiro neste momento, que é o primeiro a sentir, portanto, o efeito disto. Também queremos refletir em torno do debate sobre as cobranças nas portagens, portanto, da estrada circular. Trata-se de infraestruturas que foram polémicas desde, portanto, a sua edificação até esta altura que estão, portanto, já em fase de operações. Nunca houve consenso sobre a necessidade de tantas portagens nas estradas, como também não há consenso sobre a necessidade de tanta cobrança, portanto, nestas portagens. Portanto, é isto que vamos falar sobre, é isto que vamos falar nesta presente edição do nosso Pontos nos Is. Temos aqui três convidados: Ega Jussai, portanto, representante do Centro de Integridade Pública neste debate. Temos Zuneide Calmias, que é vice-presidente da Federação Moçambicana dos Transportadores, FEMATRO. Temos o advogado Nuno Rafael. São, portanto, este que é o meu trio para a edição de hoje. Bom, a primeira questão que gostava de lançar é para o Nuno Rafael. Tal como tem dito, portanto, a Ordem dos Advogados no julgamento lá na BO, não acha estranho que, de facto, em curto espaço de tempo, o Tribunal Administrativo tenha dado a volta e portanto, tomar uma decisão favorável ao Governo no que diz respeito à entrada, portanto, em vigor das cobranças, portanto, na estrada circular, portanto, nas portagens da estrada circular, se, no entender da sociedade civil, era preciso, de facto, debater-se esse assunto e encontrar-se um consenso, dado que, da forma como as coisas foram propostas pelo concessionário deste projeto de cobranças e também pelo Governo, não parece ser consensual. Olhando o custo de vida, as pessoas já estão com as contas altamente sufocadas e mais uma conta, portanto, a pagar na estrada circular. Não acha estranho que isto tenha acontecido de uma forma tão rápida para aquilo que é a cultura jurisdicional moçambicana, normalmente, e processual? Estamos habituados a coisas que levam algum tempo e para permitir uma determinada análise. Neste caso concreto, parece que o TA foi tão expert para tomar uma decisão. Certo. Antes de mais, Martim, permita-me saudar a si, saudar aos colegas da STV que tornam possível a transmissão, saudar igualmente os meus colegas aqui do painel e a saudação extensiva para quem nos acompanha, os telespectadores da STV. Olha, indo de encontro com a questão que acaba de levantar, de facto, é estranho, na minha opinião. Por quê? Porque em Moçambique, felizmente, esse debate coincide com o dia em que se lança oficialmente a abertura do ano judicial. E o que tem sido recorrente
nestas alturas, na abertura do ano judicial, é a voz de grito por parte dos advogados, que são um dos colaboradores na administração da justiça em Moçambique. E nós, nesta qualidade de colaboradores, queremos ver que os processos sejam efetivamente céleres. A tal dita morosidade processual que, em Moçambique, caracteriza o judicial. É característico no judicial aquilo que seria o contrário, ou que se pretendia dos órgãos jurisdicionais em Moçambique, que é a tal dita celeridade processual, que vem consignado em diversos instrumentos jurídicos, precisamente o Código de Processo Civil, no seu artigo 2, que diz que quando o cidadão submete a sua ação, cabe ao tribunal, todos os órgãos jurisdicionais, responder sob o ponto de vista mais célere possível, que é para garantir o efeito útil da sua pretensão. Se eu submeto uma ação, por exemplo, de impugnação de paternidade, eu quero garantir que não tenha a continuidade, por exemplo, esse é apenas por hipótese, que o fulano X, que se diz ser meu pai por presunção, e eu já conheço o meu verdadeiro pai, quero reverter essa situação. Enquanto não tiver sido decidido, aquele sujeito continua sendo seu pai. O efeito útil da pretensão deste sujeito acaba não se alcançando de forma célere. A tal dita eficácia não existe. No entanto, ontem vimos uma decisão que foi, posso arriscar a dizer que foi da noite para o dia ter sido decidido uma matéria que tem a ver com o interesse público, deveres, e quando assim é, quando há uma relação que deveres, que faz emergir um litígio entre as pessoas coletivas de direito privado, qualquer entidade, seja ela uma associação, uma entidade qualquer que quer proteger os interesses da coletividade, tem que submeter esta mesma ação ao Tribunal Administrativo. E nós conhecemos aquilo que caracteriza o Tribunal Administrativo sob o ponto de vista de ação, principalmente quando se tratava de uma providência cautelar em que foi deferida o pedido, tendo o Tribunal Administrativo, revogado ou suspendido a decisão que fazia com que a entrada em vigor das cobranças da taxa de portagem estas da circular fossem efetivamente efetivadas. Da noite para o dia, o Tribunal Administrativo, estranhamente, muda de opinião, sem que tivesse dado a prerrogativa do contraditório, é um direito do contraditório, a outra parte de reagir, no mínimo, a este mesmo pedido. Quer dizer, desconhece-se a fundamentação efetiva por quem intentou a providência cautelar, não chegou a este destinatário aquilo que são os fundamentos para poder tempestivamente reagir, porque a decisão não é de todo conhecido. No entanto, em linhas gerais, é efetivamente estranho, porque o que caracteriza o judicial em Moçambique é a tal dita morosidade. Para o caso, houve uma celeridade processual nunca antes visto neste ordenamento jurídico moçambicano. Para mim é uma extrema novidade. E ainda, portanto, na sequência, portanto, da sua resposta, um dos fundamentos que se tem propalado é que o Tribunal Administrativo teria decidido desta forma para salvaguardar o interesse nacional. A pergunta que se coloca é: qual interesse nacional? De facto, esta pergunta nas redes sociais tem sido alvo de um debate. O que é interesse nacional? O que é interesse da coletividade? Será que o interesse governamental coincide, no caso, com o interesse da coletividade, dos destinatários, os tais ditos usuários da estrada circular de Maputo? Eu penso que não. No caso, a comunidade toda, é a sensação que me passa a mim, estão contra, pelo menos a maior parte delas poderão não estar contra a existência das portagens, porque existe o tal dito princípio de utilizador-pagador, que sob o ponto de vista, de educação jurídica, nós outros, os tais ditos leigos, não têm propriedade. Mas existe esse princípio, é legal, mas, no entanto, a taxa de cobrança destas portagens e o circuito que distancia uma portagem em relação à outra também não faz muito sentido. Daí ter sido intentada esta providência cautelar, mas, no entanto,
vem a pessoa que intentou, ou a associação que intentou esta ação de providência cautelar junto do Tribunal Administrativo, fez-o tendo em conta a proteção dos interesses da coletividade. O outro também usa o mesmo fundamento. Já não se sabe qual é o fundamento que vai prevalecer uma em detrimento da outra, porque é equiparado, o fundamento é o mesmo. O interesse público a contrapor-se contra o interesse público. No entanto, o que é que prevalece? O tribunal tinha decidido em suspender, e o fez, na minha opinião, muito bem, para que se resolvesse determinadas situações e acautelasse determinadas situações em relação a estas mesmas portagens. Até eu arriscaria-me a dizer que em algum momento o Ministro das Obras Públicas, o Dr. Machatino, o engenheiro Machatino, fez questão de mudar um bocadinho aquilo que era o preconizado inicialmente, tendo reduzido as taxas de cobranças, por exemplo, para os transportadores. E isso tudo não foi alvo de debate ou de discussão do litígio que fez emergir a providência cautelar junto do tribunal. No entanto, eu penso que é contraditório o fundamento do interesse público a contrapor-se contra o mesmo fundamento de quem tentou a ação da providência cautelar. É um bocadinho estranho, na minha opinião. Ainda assim, dentro dessa esteira, portanto, dos fundamentos apresentados aqui, o Tribunal Administrativo, ou melhor, a Revimo, aparece a dizer que a cobrança de facto é irreversível, fechando ab início qualquer possibilidade de, havendo, portanto, interesse por parte da sociedade civil, voltar de novo a intentar uma ação jurisdicional para uma provável segunda providência cautelar visando a suspensão disso. Portanto, estamos numa situação em que é tipo decisão tomada, decisão cumprida. Já não há mais margem de manobra. Olha, do ponto de vista do direito ainda há espaço. Há espaço. Há espaço, do ponto de vista do direito. A pessoa pode requerer, fazer um requerimento em relação ao fundamento da qual o Tribunal Administrativo decidiu em reverter a decisão de suspensão da cobrança das taxas de portagem. Porque tem que se discutir efetivamente, tem que se debater em relação aos próprios fundamentos que o Tribunal Administrativo usa. Há espaço através de um requerimento. Eu não arriscaria muito em dizer que poderia-se fazer uma nova providência cautelar, porque é inútil, o fundamento há de ser o mesmo, no entanto, através de um requerimento de pedido, até, por exemplo, de audiência junto deste órgão, porque há espaço. Quer dizer, até se tivesse sido uma decisão, vamos lá, um ato executório definitivo do próprio Tribunal Administrativo, ainda havia espaço de recurso. Há espaço para que as partes interessadas possam recorrer. Interpor uma ação, uma nova providência cautelar, na minha opinião, seria um bocadinho inútil, apesar de que as providências cautelares têm essa especificidade de ser relativamente célere, porque há uma justa necessidade de garantir a violação de um direito que poderá ser eminentemente, estará a ser violado ou poderá, dentro de um curto espaço de tempo, a ser violado. O que se fala do Centro de Integridade é que estas portagens vêm a coartar aquilo que é o direito de livre circulação do cidadão. Eu, se calhar, mais adiante, poderia dizer que tenho uma posição diferente, porque existem determinadas anuências que são levantadas em relação a este direito de livre circulação. É normal que não seja efetivamente bem compreendido, mas o direito abre espaço para que haja outras interpretações. Certo. Muito bem. Egas, uma das questões colocadas em torno, portanto, deste tem a ver com a falta ou a ausência de uma suposta democracia no processo de tomada de decisão no nosso país, e que, de algum momento, a entrada em vigor tanto da cobrança das taxas de portagem na estrada circular vem, portanto, com alguns, digamos, fundamentos de caráter ditatorial. Portanto, não se abriu espaço para ouvir-se efetivamente o que o povo pensa em relação a este assunto. Digo isto, ou melhor, coloco tanto as coisas nesta perspectiva, porque sabemos que, inclusive, houve
uma tentativa de manifestação, portanto, pública, justamente para apresentar a indignação dos utilizadores pagadores em relação, portanto, às taxas destas portagens, justamente, primeiro, por causa da colocação da rede de colocação, portanto, destas próprias portagens, segundo, em relação ao custo que representa, portanto, no final do dia do cidadão. Bem, primeiro saudar todos os telespectadores, os colegas do painel e a C. Martinho. Indo direto à questão que me coloca, a falta de diálogo ou de democracia ou na relação entre o Estado e o povo é evidente. Se formos partindo do pressuposto que não houve nenhuma escutação pública para a determinação dos valores das próprias portagens, e também a questão de várias ilegalidades que foram vários atropelos à legalidade que foram tidos durante o processo da própria concessão das portagens à Revimo, por isso fomos a ver, não houve nenhum concurso público, foi a adjudicação direta à Revimo. O que estaria por detrás desta adjudicação direta? Será que não temos entidades competentes de fazer a gestão das portagens e a manutenção da estrada, se é que o objetivo central é garantir com que haja manutenção dessas estradas e garantindo assim a durabilidade das mesmas? Será que a Revimo, sem nem sequer 5 anos de existência, terá capacidade ou terá experiência para colocar o plano em ação de manutenção dessas estradas? São essas questões que em algum momento o Tribunal Administrativo devesse colocar, porque quero acreditar que uma das questões que foram colocadas na providência cautelar são essas questões das legalidades que não foram cumpridas. Mas o Tribunal Administrativo foi tão célere em procurar ou em investigar todo o processo e conseguiu observar que foram cumpridas todas as ilegalidades, ou deixa transparecer uma imagem de que só os processos remetidos pelo Estado é que têm a faculdade de serem resolvidos ou respondidos em tempo útil, em detrimento daqueles que são interpostos pela população. Portanto, há uma ideia de que o Estado não pode perder processos dentro do próprio Tribunal Administrativo. Em linhas gerais, creio que essa é a ideia, porque não faz sentido que em menos de 4, 5 horas, depois de ter ouvido os ministros, já haja uma decisão, sem nem sequer ouvir a contraparte que interpôs a providência cautelar, sem nem sequer fazer um estudo ou uma investigação para verificar se realmente que interesse público é esse que o governo defende. Se os que usam a via circular de Maputo são as próprias pessoas que estão a contestar aquelas portagens. Será que o interesse público está a falar da população que não fará uso dessa portagem, está a falar da população da Beira? Então, são essas questões que em algum momento o Tribunal Administrativo ficou aquém do esperado, porque não faz nenhum sentido que tenha se colocado o interesse público como um dos fatores preponderantes na decisão do início da cobrança das portagens. E uma das questões que se coloca aqui é uma suposta ação corrupta em relação ao surgimento da Revimo. Pelo histórico, parece que Revimo é um bebê que foi concebido para nascer e logo começar a comer. Portanto, não passou de um processo de amamentação. Sim, é exatamente essa questão que eu colocava em termos da experiência ou do histórico da própria Revimo. Mal a Revimo surgiu, já foi concessionada as estradas para garantir aquilo que é fazer as cobranças das portagens e garantir a manutenção, mas é uma entidade sem nenhuma experiência. Se formos a ver, a própria composição da Revimo é detida por órgãos públicos. Qual é a relevância ou porquê de fazer essa concessão a uma empresa, a uma instituição, uma empresa privada, mas detida por entidades públicas, o porquê ter se concessionado a essa entidade sem nenhuma experiência? E sem contar que houve uma violação da lei. A Revimo foi concessionada por um período de 20 anos, enquanto a lei estabelece que as concessões devem ser um período máximo de 10 anos, mas invocaram que a Revimo tinha que construir o nó de Tchumene, então, e a construção das portagens por te dar uma concessão de 20 anos, mas isso é uma clara forma de desviar ou contrapor aquilo que vem plasmado na lei. Então, são essas situações que acabam deixando a população muito desconfiada do próprio processo da implantação das portagens e qual será a finalidade dos valores que serão recolhidos nessas portagens, tendo em conta que não há nenhuma experiência
em questão de uso e aplicação dos fundos das portagens. Já temos estradas que vinham tendo portagens já há bom tempo a nível da zona, na província da Zambésia e na província de Nampula, mas se formos a ver, as estradas estão completamente esburacadas. Que garantias nós teremos que não será o mesmo com a Revimo? Uma entidade que não tem nenhuma experiência e que mal nasceu já está aí a ganhar um aleitamento extremamente caro. Porque se formos a ver, os valores envolvidos são extremamente altos. E de que forma esses valores vão se refletir naquilo que é o interesse público, no verdadeiro sentido da palavra? Não podemos falar de interesse público governamental, confundir com o interesse público de quem realmente compõe a população. Então, são essas situações que devem ser acomatadas de forma que não tenhamos a população frustrada, em que em algum momento pode vir a criar situações que podem não ser do agrado de toda a nação moçambicana. Bom, e uma das questões também que se coloca, se discute muito, é o fato de se ter decidido que, por exemplo, os automobilistas que fazem um determinado percurso por onde estão instaladas, por exemplo, 2 portagens, pagam na primeira e na segunda não pagam, só bastante para o efeito mostrar, portanto, o recibo que comprova o pagamento na portagem anterior. E, de certa forma, isto é interpretado como um sinónimo de que uma destas 2 portagens no mesmo troço é desnecessária, portanto, para a estrada circular. Qual seria uma solução para ultrapassar isto? Bem, há um detalhe que temos que ter em conta: a localização das próprias portagens. Se formos a ver, quem está no bairro Triunfo faz uso da circular e não paga nenhuma portagem. Mas, em contrapartida, quem sai do Albazine em direção à Costa do Sol tem uma portagem. Quem sai de Maracuene, antes daquela rotunda que separa para quem vai ao Albazine para Maracuene, tem uma outra portagem. Não, só a localização das portagens já dá a entender que realmente fizeram de tudo para caçar quem fosse a usar a circular, em detrimento daqueles que realmente, digamos, têm condições, entre aspas, de fazer aqueles que são os pagamentos. E, fora isso, a questão de só pagar uma única portagem, o custo não deixa de ser algo para o pacato cidadão. Não podemos estar a pensar que quem tem carro é porque tem dinheiro. O carro, ultimamente, surge como uma necessidade, porque o Estado não consegue garantir transporte para todos. Então, a pessoa sente obrigada a adquirir uma viatura. Então, não podemos pensar que quem tem uma viatura é porque tem condições para custear essas despesas da portagem. Fora isso, vamos a ver a questão de só pagar uma portagem e depois, na outra, só mostrar o recibo da portagem anterior que terá passado. Em algum momento vai criar um transtorno que se verificou hoje, que é a questão dos congestionamentos. Aquela estrada foi concebida com que os automobilistas tivessem maior acesso ou acesso fácil ao centro da cidade. Mas com a implantação das portagens, isso praticamente deixou de ser possível. Por momento, aquilo que cria congestionamentos desnecessários. Então, há que rever a situação de ou se eliminam algumas portagens, porque não faz sentido que em menos de 40, 50 quilômetros tenhamos 4 portagens, deixa-se uma ou 2 no máximo, mas que veja-se a questão dos preços, porque são insuportáveis para o pacato cidadão moçambicano. Muito bem. E por falar de preços, temos aqui, portanto, o vice-presidente da FEMATRO, Zeneide Calmês, com a entrada em vigor, portanto, das portagens, já a FEMATRO falava da possibilidade de ajustar, portanto, as tarifas de transporte público na região metropolitana de Grande Maputo. Isto continua ou há uma negociação que a FEMATRO está a fazer com o governo no sentido de não agravar a já precária situação, portanto, da classe trabalhadora moçambicana? Muito boa tarde, obrigado. Boa tarde, telespectadores. Indo direto à sua questão, de facto, o governo tomou uma medida paliativa em relação aos transportes de passageiros, tendo dado descontos aos transportadores urbanos. Os interurbanos não têm esse desconto. O transporte de carga não tem desconto. Mas eu queria ir um pouco antes para poder descrever o nosso sentimento em relação a isto, porque é comum toda a gente falar de tarifa. Como eu tenho dito, a tarifa não é o maior dos problemas, é um grande problema, mas o maior problema é o que originou a tarifa.
é o porquê da concessão da estrada. Porque se a gente for à questão base, tratar da tarifa é curar malária com paracetamol. Nós temos que ir à fonte. Não devemos esquecer que, para dizer que, de facto, a FEMATRO foi consultada, há um tempo atrás, sobre a ideia de concessionar estradas. A nossa resposta foi clara e objetiva. Nós queremos que a FEMATRO seja incluída na concepção, na implementação e na própria gestão de projetos. Por quê? Nós somos os maiores pagadores e somos os maiores beneficiários. Então, o que está aqui é alguém a fazer dinheiro às nossas custas e nós não estamos a ter resultado quanto a isso. Esta é a questão económica do assunto. Agora, a questão legal... Portanto, há uma injustiça económica que a FEMATRO sente em relação à concessão da estrada circular à Revimo. A concessão no geral, incluindo a Revimo. Quer dizer, nós falamos no geral porque há outras concessões que existem, né? Existem, a questão é que a FEMATRO é só chamada para pôr um tique. Foi consultada, mas o que a FEMATRO diz não é ouvido. A questão aqui, dizer que, de fato, não vamos dizer que não foi ouvido, a questão de salvaguardar o desconto para transportes públicos urbanos tem outros motivos sociais e de fato, é louvável que assim seja. Mas eu gostaria de focar uma questão, que as estradas em Moçambique são tuteladas pelo Ministério das Obras Públicas e ela tem duas instituições, que é a Administração Nacional de Estradas e o Fundo de Estradas. A Administração Nacional de Estradas faz a gestão, construção das infraestruturas. O Fundo de Estrada vela sobre os fundos, para dotar de fundos a Administração Nacional de Estradas para a construção e manutenção de estradas. Então, o que quer dizer que o Fundo de Estradas é a entidade competente para fazer a arrecadação de fundos. O porquê criar-se a Revimo? Porquê criar-se mais uma instituição, mais custos? Foi dito aqui pela comunicação social que a Revimo investiu 14 milhões de dólares. 14 milhões de dólares para construir portagens. Para fazer o quê? Gastar esse dinheiro todo. O decreto 56/2003, que aprova a taxa de combustíveis, prevê o pagamento de 4,27 meticais por litro de combustível consumido. E destes valores, 75% vai para o Fundo de Estradas. Os outros 10% vão para os municípios e para as estradas urbanas. Para dizer que nós, como operadores de transporte, pagamos um manifesto, o imposto sobre veículos, que é devido pela circulação e estacionamento nas vias públicas, pagamos o imposto sobre combustíveis, pagamos as taxas de circulação municipais, pagamos taxa de piso de solo autárquico e pagamos as portagens. Então, estamos a ver aqui 5 cobranças para a circulação. É esta questão que nós temos de trazer à mesa. Para que cobrar 5 vezes para o mesmo fim? A questão das portagens, eu vou dar o exemplo da portagem de Maputo, que a menos de 3 quilómetros do início do projeto, as pessoas começam a sair da estrada, no nó da Machava, cerca de 5 quilómetros, e pagam mesmo aquele que anda a 50 quilómetros. Onde está a justiça social? Onde está a justiça social na implementação das portagens? O artigo 100 da Constituição da República diz que os impostos são criados e alterados por lei que fixa segundo critérios de justiça social. Então, vamos aqui ver imposto sobre consumos, portagens e taxas municipais. O imposto sobre consumo de combustíveis é o mais justo, porque é diretamente proporcional ao combustível consumido. Andou, pagou. Não andou, não pagou. Até imaginar alguém que está a sair da Matola Gar para Maquemele, vai ter que pagar portagem por causa de 5 km. Onde está a justiça social? O combustível, sim, se gastou 1 litro, 2 litros, paga por aquilo que consumiu. 2. Vou-lhe dar um exemplo. Todos os veículos que circulam na circular e no corredor de Maputo pagam portagens, mas consomem combustíveis. O combustível, a taxa do imposto sobre combustível que estes utentes pagam, vai para onde? Devia ser devolvido, porque nós já estamos a pagar pelo uso daquelas estradas. Por que pagar 2 vezes? A questão aqui é que os 14 milhões de dólares, que foi dito que a Revimo investiu para as portagens, para garantir a cobrança, atualizando o valor do imposto sobre combustíveis, se for pouco, não estamos aqui a dizer que o governo não precisa de dinheiro para a estrada, mas cobra de forma justa.
Era só atualizar o imposto de combustível, que não tinha nenhum custo. Não tinha nenhum custo, não trazia nenhuma eficiência à rede viária. Vimos esta manhã congestionamento, filas enormes para a circulação. As pessoas atrasaram os seus serviços. Afinal, a circular não era para facilitar o desenvolvimento. Isto é um nó para o desenvolvimento social e económico do país. Então, o Café Mate defende é que atualizem o imposto sobre combustível, que é um imposto devido e aprovado para a manutenção e construção das estradas. E esse imposto, a cobrança desse imposto não tem nenhum custo. Porque é só adicionar na estrutura de custos que já existe. Não precisa de um PCA, não precisa de administradores, não precisa de contratar pessoal para as portagens, não precisa de segurança para as portagens. Agora, quando se diz que tiveram que gastar dinheiro para o Nord Man, sabe, sinceramente, é um pouco caricato. Como uma instituição como o Ministério das Obras Públicas faz a concepção do maior projeto de estradas a nível da província de Maputo pós-independência e não prevê o entroncamento do Norte Man. Agora estão com um problema com uma entidade privada para ligação. Não faz sentido. Alguma coisa aqui não está certo. Porque quando se fez a concessão da estrada, já devia ter previsto como é que havia de haver a interligação. Para mim é uma história simplesmente para distrair. A outra questão é que, de fato, quando houve a concepção, o que faz nos crer da estrada, é que não estavam previstas as portagens, além da portagem da Catemp. E se formos a ver, foi a portagem que foi construída. Onde que já se viu partir a estrada para construir portagem? Nós é que vamos pagar aquelas obras. Fez aquela estrada, teve que se partir para construir as portagens. Por que não se construiu as portagens logo no início da construção? Portanto, viu-se a oportunidade. De fato, um dos melhores negócios é a portagem. A TRAC é um exemplo disso, que é o negócio da China, à custa da desgraça dos utentes de desenhos de Maputo e Matola, que dormem num sítio, trabalham num outro sítio e têm que pagar todos os dias a portagem. Foi um erro que se cometeu. Pronto, não se sabia. Mas não se devia repetir o erro. O que está-se a fazer agora é que está-se a aproveitar de um erro que criou ineficiência no desenvolvimento urbano para ganhar receita. Então, é esta a posição em relação às portagens. Outra questão... Mas, antes de avançar para outra questão, Suzuneide defende que, de facto, não há necessidade de existir uma Revimo. Ou seja, aquilo que Revimo, com sua concepção, faz, ou que se está a fazer agora, a Administração Nacional de Estradas podia fazer, dotado das mesmas capacidades, e, aliás, tem muito mais tempo de experiência na gestão da rede de infraestrutura, estradas no nosso país, a rede viária, do que a Revimo. Para dizer que quem cobrava as taxas nas pontes do Rio Lipopo, e por aí além, sempre foi o Fundo de Estradas. Era um valor simbólico, sim, mas era atualizar esses valores. Se aqueles valores eram baixos, e foi atualizado há bem pouco tempo, os valores das travessias das pontes. E olha, vão questionar, mas por que cobrar as travessias nas pontes? Não deveria. Mas entendendo que o custo de construção de uma ponte é superior à construção de uma estrada, então, eventualmente, aqueles 4,27 meticais pode não cobrir a construção de infraestruturas como as pontes. Então, requer-se uma cobrança adicional. Agora, se todas as estradas, este valor não é suficiente, então que se exclua esse valor e façam concessão a todos e retire-se o imposto sobre combustível. O que não é justo é pagarmos duas vezes para o mesmo fim. Quer dizer, o Fundo de Estradas não consegue fazer gestão dos 4,27. Ou não consegue fazer, ou então não recebe o valor devidamente. Porque pode até ser o caso que exista um desvio de aplicação do imposto cobrado para esse fim. Mas nós não temos que pagar por uma má gestão. Vamos ver, o futuro nos reserva, qual é o valor adicional que a Revimo traz para o Fundo de Estrada. E qual é o custo operacional da Revimo? Este custo operacional é que deveria ser excluído se fizesse a atualização do imposto sobre combustíveis. Porque o imposto sobre combustíveis não implica empregar ninguém, não implica criar nenhuma infraestrutura. É na importação de combustível, na venda, cobra-se o valor. E você anda, pagou, não anda, não paga. Tu queres andar 5 km, paga por 5 km. Queres andar 10, paga por 10. As portagens não trazem essa justiça. Eu vou dar um exemplo, o colega falou, o porquê injustiçar os residentes da Costa do Sol, Mapulene, naquelas bandas. Portanto, eu estava a dizer, o EGAS, é que os ricos não pagam portagem. Exatamente. Quem paga portagem é o pobre. Quer dizer, o pobre
ele tem que continuar a sustentar os ricos. Devia ter uma portagem no Rádio São Blue, para abarcar toda a gente, que é dali onde começou o projeto toda aquela gente beneficiou-se. Então, por que os outros só é que vão pagar? Então, são essas questões que trazem um pouco de desagrado à sociedade, né? E nós, como os maiores utentes, os maiores pagadores, diga-se para que 580 meticais por cada caminhão que passa é superior até à portagem da Matol, que são 550 meticais. Qual é a base? A outra questão é que a população de Boane sempre foi a Bela Vista sem pagar nada. Com as condições que tinha. Qual é a alternativa que eles têm hoje para circular de Boane para Bela Vista? Não tem nenhuma alternativa. Agora, o valor da portagem. Qual é o custo de construção daqueles 60 quilômetros de estrada de Boane para Bela Vista e qual é o custo de construção? São cerca de 50 quilômetros de Bela Vista para Catembe. Vamos lá excluir essa parte. Só a ponte. Qual é o custo de construção da ponte, que é o maior custo de toda a circular? Onde está a justiça social nas tarifas a pagar de quem atravessa a ponte e quem sempre usou aquela estrada de Boane para Maupe? Então, são essas questões que deviam ser, quando a gente pediu que incluam a Federação, a sociedade civil, todos os beneficiários, na concepção, na implementação, na gestão do projeto. O que vai acontecer é que a Revimo vai contratar alguém para fazer manutenção dos painéis solares que custa 5 mil meticais, vai pagar 50 mil meticais. O corte de estrada custa 200 mil meticais, vai pagar 2 milhões de meticais. E já as contas estão apresentadas. É o que a gente vê nos grandes projetos aqui. As taxas e taxinhas nas terminais de mercadoria. Há grandes investimentos, sim, melhora. Mas a conta, o custo que nós temos adicional não é proporcional ao benefício que nós temos. Então, é esta questão que preocupa a Federação. Obrigado. Muito bem. E a outra questão que eu gostava também de colocar é, vão mexer com o preço do transporte ou não? O preço do transporte foi atualizado agora, então de momento não vai ser mexido. De fato está em processo de criação um comitê de monitoria das tarifas para criar, adotar um critério de atualização de tarifas, para que não se demore muito tempo. O que acontece é que as tarifas demoram muito tempo a ser atualizadas, tanto para cima como para baixo. Então, quer-se criar um comitê de verificação e atualização das tarifas, em que, dependendo da alteração das variáveis dos custos, vai-se atualizar as tarifas. É claro que este fator, que são as portagens, vai entrar na equação e, eventualmente, vai ser avaliado em breve para ver se há lugar para atualização ou não. Mas, de momento, não há atualização. Não há atualização. Bom, uma das questões aqui que se coloca é essa questão da colocação das portagens na estrada circular, desde o início, nunca foi, portanto, bem vista. Ainda assim, foram sendo construídas. Quando chegou na altura do preço também, nada, não houve consenso. Mesmo assim, está a ser, portanto, implementado esse projeto, sob olhar lúcido ou distraído, se quisermos, distraído, entre aspas, dos moçambicanos. O que é que isso quer dizer? Essa é a primeira questão. A segunda questão, qual é a solução perante um problema deste? Já está instalado o mar, agora temos que tentar gerir os sintomas que daí advêm. Nuno. Certo. Olha, Martinho, eu, enquanto o colega fazia a sua locução, eu acompanhava atentamente e trouxe-nos elementos bastantes, né, que ajudam-nos a refletir sobre este critério de aplicação das tarifas de portagem ou da criação destas mesmas. Aliás, antes das tarifas de portagens, o que estava a defender o Zuneito Calmeias é que nem sequer havia necessidade de colocar portagens, porque podia-se mexer, portanto, em alguns impostos e compensar-se a necessidade, portanto, de reaver algum investimento feito com a construção da estrada circular e para dotar ou o Fundo de Estradas ou a Administração Nacional de Estradas de autonomia financeira para fazer intervenções que se justificarem, portanto, ao longo deste troço. Certo, e também concordo em relação a isso,
nós já temos muitas taxas a pagar em Moçambique e não faz sentido por causa, primeiro, do circuito da existência ou da implementação destas mesmas portagens. Eu acredito que nenhum moçambicano, e faz muito sentido quando faz referência, enquanto estamos dentro da zona urbana, ter que pagar portagem. Não consigo perceber, não entra na minha cabeça esta decisão de implementação destas portagens. Até poderia, de certa forma, por causa do tal dito princípio utilizador-pagador, certamente ser cobrada a portagem, mas de reduzir-se primeiro o número das portagens existentes, tinha que estar um bocadinho fora do perímetro da zona urbana, e mesmo esta portagem que estaria um bocadinho distante do perímetro da zona urbana, a sua taxa a ser cobrada, no mínimo, na minha opinião, de 10 meticais, que é para garantir com que todos nós que temos uma viatura possamos efetivamente ter a capacidade de suprir outras necessidades para além mesmo do uso da estrada circular. Portanto, as taxas estas em vigor deviam ser reduzidas ainda mais. Portanto, ao falar, portanto, a mínima taxa, que são 40 meticais, tinha que reduzir para 10. 10 meticais. 10 meticais. Então, a ver um indivíduo que vive, por exemplo, no Zintava, lá onde tem aquele projeto do próprio Ministério das Obras Públicas e Habitação, e quer ir a um supermercado dentro da cidade para comprar uma garrafa de azeite. Portanto, tem que pagar 40 meticais da garrafa da portagem. Exatamente. E ainda tem que pagar o IVA deste azeite que vai, fora o combustível que vai dispendiar no percurso até ao supermercado. Então, este indivíduo vale a pena não ir, quer dizer, praticamente está proibido de ir comprar um bem num supermercado, tem que continuar a comprar num Dumbané. Certamente. E eu ia mais, Martinho. Olha, a questão relacionada com o interesse público que está sendo discutido em sede do Tribunal Administrativo, eu tive um pequeno debate com um amigo que é jurista igualmente, o Dr. Paulo. Ele dizia o seguinte: olha, Nuno, a questão do interesse público é complexo de ser interpretado. E trouxe-me uma solução que para mim é viável em relação ao conceito do interesse público. Sob o ponto de vista do direito administrativo, disse que é complexo interpretar. Por quê? Porque a administração pública há de apresentar os seus fundamentos de que é interesse público com que a gente cobre para manter a circulação, todos que quiserem usar e fazer a manutenção da estrada. E esta estrada beneficia a todos os que vão utilizar. Esse é um bem público, esse é um interesse que tem que ser garantido. A flexibilidade de circulação, etc, etc. Mas a questão doutrinária em relação a esta matéria do interesse público vem a nos trazer uma solução diferente. Ele diz que o interesse público é a garantia do bem-estar comum. Eu penso que o Centro de Integridade poderá usar este fundamento de que o interesse público, no fim do dia, é garantir o bem-estar da comunidade. Qual é o bem-estar da comunidade? Hoje, se os órgãos da administração pública irem ao terreno, procurar saber qual é o seu interesse, qual é o bem comum de todos nós. O nosso bem comum não é usar a portagem e pagar. O bem comum nosso é garantir a livre circulação nas estradas. Esse é o primeiro ponto. É comum com que os cidadãos, se formos a fazer uma espécie de inquérito, que não querem existência, até preferimos a não existência daquela portagem ou daquela estrada. Podemos usar estrada de terra batida, pontos. Aqui é por uma imposição e coloca em causa tal dito do direito da livre circulação, que também tem uma interpretação contraposta. Eu dizia para alguém que, olha, o direito da livre circulação não está sendo colocado em causa, de certa forma, só do ponto de vista do direito. Porque não está dito na lei que é proibido usar a estrada circular. Quer usar, pague. A proibição é uma proibição, vamos lá, de certa forma, subjetiva. Objetivamente... Portanto, socorre-se, portanto, da ideia de utilizador pagador. Então, praticamente fica diluído nisso. Exatamente. É este fundamento que usa. Mas no fim do dia, Martinho, o bem-estar a que se procura efetivamente garantir é o bem-estar da comunidade. O tal dito interesse público é garantir o bem-estar da comunidade. Não vejo nenhum cidadão sequer, mesmo os que tenham um nível de vida, vamos lá, socialmente estabilizada, que tenham o interesse de pagar 40 meticais para poder usar a circular de Maputo.
o circuito da circular de Maputo pagando portagem. Não vejo nenhum cidadão. O que o cidadão quer é ter a comida à mesa, é ver seu filho estudar. Isto é que é bem-estar, isto é que é o interesse da coletividade. Não criar condições de impedir o cidadão a fazer o uso próprio daquilo que é as vias de circulação e por aí fora. Eu penso que não é de todo discutível, mas existem fundamentos bastantes para que a pessoa que intentou a providência cautelar possa se apegar a este fator tão pequeno que o bem-estar no fim do dia, aliás, o interesse público no fim do dia é garantir o bem-estar da comunidade. E tem que se fazer uma pesquisa ao terreno. É por isso que tem que se dar o espaço ao autor da providência cautelar para poder exercer o seu direito contraditório. Nesse exercício do direito contraditório, vai colocar em causa qual é o bem-estar que vocês estão a procurar a cautelar. É comum, efetivamente, que nós todos, cidadãos, queiramos usar aquela estrada e pagar? Não é comum. Não é esse bem-estar que a gente quer. Então, tem que se discutir, efetivamente, usando esse elemento que é bastante, na minha opinião, para poder se colocar abaixo aquelas portagens que foram implementadas. Bom, só um comentário adicional, portanto, ao que acaba de dizer. Algumas pessoas consideram que se as portagens na estrada circular ou a própria estrada circular resolvesse efetivamente o problema da circulação na região de Grande Maputo, que em certa parte resolve sim, nós não teríamos o caos que se vive, portanto, na Avenida Júlio Nyerere. A partir das 15 horas, na Avenida Júlio Nyerere, não se anda. Mas estamos a falar de pessoas que, usando a circular, chegam ao mesmo destino, mas não usam a circular. Certo. E a gente pergunta por que, então, essas pessoas não optarem a usar a circular, mesmo antes de terem, da estrada circular, ter as famosas portagens. Muito bem. Vamos fazer um intervalo, só para bebermos aqui um copo de água. Voltamos daqui a mais um instante. Até já. Reciclar, reinventar, inovar. São as palavras de ordem no seu programa Amigo do Ambiente. Pode parecer inacreditável. Vamos aprender no Magazine Africano-Europeu a criar ideias ambientais e inovadoras para salvar o nosso planeta. Ecoáfrica, todos os sábados às 14h30 aqui na STV Notícias. Hora de agir este domingo às 18 horas aqui na STV Notícias. Muito bem, estamos na segunda e última parte do Pontos nos Is. Bom, continuamos com o nosso debate. A questão da livre circulação, da possível proibição, portanto, das pessoas de usar portanto, as estradas circulares, na sua opinião, vinca ou não? Vinca, tendo em conta que não há estradas alternativas. Vamos lá ver para quem, por exemplo, sai de Zimpeto a Maracuém. Será que existe estrada alternativa? Não há nenhuma estrada alternativa. Então, querendo como não, tem que fazer uso da circular. E estamos a esquecer que o troço de Zimpeto a Maracuém é a estrada nacional número 1. Então, não faz nenhum sentido que tenha lá uma portagem. E, tendo em conta essa situação, temos também outros troços que não há vias alternativas. Então, o cidadão, querendo como não, é obrigado a pagar. Então, não devia ser assim. Devia-se criar vias alternativas para aquele que não quer ou aquele que não tem condições de pagar a portagem fazer uso dessas mesmas vias. Não nos apressarmos em implantar portagens e depois dizer que o utente não é obrigado a usar aquela estrada. Mas se não tem outra alternativa, é claro que só pode fazer uso daquela estrada.
encarecendo ainda mais o custo de vida desse cidadão. Então, são essas coisas, são essas situações que deviam ser acauteladas, apesar de sabermos que não havia nenhuma necessidade de implantação das portagens, porque o projeto, na fase inicial, não previa a implantação de nenhuma portagem. Então, qual foi a necessidade que o Estado viu para se criar as portagens? Então, será que não havia condições para garantir a manutenção dessas estradas sem a existência das portagens? E os valores que são cobrados pelas portagens também são exorbitantes. Temos o exemplo daqui da TRAC, quando da sua implantação aqui, numa estrada que construiu de raiz, não foi logo colocar o preço de 40 meticais. Creio que começou dos 15 ou dos 10 meticais e foi subindo aos poucos até chegar ao preço que está hoje. Mas não, a Revimo mal chegou e viu aí uma galinha de ovo de ouro, implantou o preço de 40 meticais, que é praticamente insuportável para o cidadão, tendo em conta que a Revimo não construiu a estrada de raiz. O cidadão vai ter que pagar por 2 vezes. Já vão tirar o nosso dinheiro dos impostos para pagar a estrada aos que deram o valor para a construção, que é a China. E depois temos que pagar de novo pagando as portagens. Então, qual a necessidade de haver essa dupla ação do cidadão em pagar a mesma estrada, sem que, no entanto, não queira fazer uso da mesma, mas por obrigação acaba usando aquela estrada porque não há vias alternativas? Muito bem. E por falar da questão da dupla tributação, neste caso concreto, estamos a pagar 2 vezes taxas aqui. A teoria de tributação mostra que, de facto, o indivíduo não pode ser cobrado 2 vezes o mesmo imposto. No caso da estrada circular, parece que nós estamos a ser praticamente cobrados 2 vezes. Pedimos emprestado dinheiro, pedimos o Estado, pedimos emprestado dinheiro para construir uma estrada da qual tem que pagar o crédito, portanto, a pessoa que deu, e inclusive tem que se pagar pelo próprio bem que foi construído supostamente para garantir, portanto, a estrada a uma entidade que não construiu. Outra questão que surge, fazendo uma analogia, circular N4. As taxas são as mesmas. As distâncias são totalmente diferentes. Sabemos que há um espaço que é de grande circulação de veículos, portanto, de um certo tipo de veículos, ligeiros, etc., que é mais ou menos a parte que compreende a ligação Maputo-Matola, até mais ou menos por aí, Chumene, por aí fora. E de lá em diante, temos também um outro tipo de veículos que circulam com maior predominância, que são os caminhões. Já não é o mesmo tipo de caminhões, de veículos que circulam do outro lado. Portanto, e a tipificação das taxas a pagar é diferente, portanto, da portagem de Maputo e aquela da Moamba. No caso da circular, qual seria a lógica? Ou será que era possível encontrar uma lógica idêntica para garantir pelo menos um certo tipo de justiça econômica, da qual, portanto, se diz que não está-se a fazer sentir? Bem, creio que é praticamente impossível, tendo em conta o raio que separa uma portagem da outra. Então, diferente do que acontece na portagem de Maputo e de Moamba, a distância é bem considerável. E também temos que ter em conta a condição ou a tipicidade da própria estrada. Estamos a falar, por exemplo, da N4. Ali são 3 faixas e não há retundas em todo o traço da própria estrada, o que de alguma forma facilita aquilo que é o objetivo de uma circular: garantir um rápido acesso, um escoamento rápido da própria rede de veículos que pretendam entrar ou sair de uma cidade, o que não acontece na circular de Maputo. E também temos que ver a questão de a distância entre uma portagem da outra não permite com que haja essa diferenciação dos preços. Mas temos que ver que há portagens que serão mais usadas. Então, há que garantir que
que se criasse mecanismo de redução desses preços, mas nós sabemos que é praticamente algo impossível de se fazer, tendo em conta aquilo que eu já havia avançado, que é a distância entre uma portagem e a outra, que implica que não haja mecanismo de redução numa portagem em detrimento da outra. No caso, por exemplo, da portagem de Maracuene, aquela do Cumbeza, as pessoas são obrigadas, de facto, a abandonar a Estrada Nacional número 1 para irem a uma esquina, pagar a portagem e voltar de novo a estrada a continuar. Este é um problema estratégico ou um problema de concepção? Eu creio que foi mais uma estratégia para ter maior arrecadação dos valores, porque não acredito que seja uma falha de concepção, porque se é que são pessoas que em algum momento fizeram um estudo de viabilidade, é claro que viram que ali seria o ponto onde iriam arrecadar maior receita de todas as portagens que compõem a circular. Porque aí todos os veículos praticamente que fazem ligação Maputo e querem deslocar-se a outros pontos do país, obrigatoriamente terão que passar daquela portagem. Então foi mais um custo de oportunidade por parte de quem implantou as portagens, nesse caso por parte da Revimo, do que mais uma falha de concepção. Nós estamos a falar, portanto, de um indivíduo que, vamos lá, vem de Manica, ou melhor, vem da Manhissa e vai à cidade de Maputo e chega na cidade de Maputo, tem que pagar a portagem num troço de menos de 30 km, mas já fez 70 km, portanto, antes. Portanto, vai pagar, portanto, um valor por um troço muito reduzido e a maior parte, portanto, do troço, tanto que compreendeu a sua viagem, foi praticamente gratuito. Esta justiça aqui, não consigo colocar, portanto, na balança. Não teremos como ter essa justiça, porque em condições normais haveria justiça se nem um nem o outro pagasse. Tendo em conta que esta é a principal estrada da rede viária do país, que é a Estrada Nacional número 1. Não faz nenhum sentido que tenha lá portagem. Então, a justiça, não há como se ter, se não se seguir por aquilo que foi a observação da FEMATRO, que garantiu que já há um desconto nos combustíveis. Era só questão de aumentar os impostos dos combustíveis. Para quem, no raio da província e cidade de Maputo, em detrimento de fazer com que existissem portagens em que, em algum momento, as pessoas pagam sem fazer uso nem sequer de 1 ou 2 quilômetros dessa mesma estrada. Vamos lá supor aqueles que vivem naquela zona que chamam de Tsivini. Quer sair para o mercado de Zimpito, aí são menos de 3, 4 quilômetros, terá que pagar a portagem. Então, onde estará a justiça? Praticamente não há como haver justiça tendo em conta essa realidade que vai se viver lá. É um indivíduo que sai, vamos supor, sai do projeto das 5.000 casas, no Intaca, vai ao mercado grossista de Zimpeto, não são nem sequer 10 quilômetros e paga uma portagem. E tem que pagar ida e volta, porque aí já não há aquilo de pagou não paga outra porta. Então, é uma situação lamentável que vai se viver graças à irresponsabilidade ou à insensibilidade daqueles que deviam ou daqueles que governam o país. O mal já está instalado, as portagens estão lá, já estão a cobrar desde hoje. Que soluções é que podem, neste exato momento, serem colocadas ainda mais como linha de combate a este pressário alto, portanto, das portagens, tendo em conta que quando, portanto, da gestão da Maputo Sul, na construção da estrada circular de Maputo, já se falava também do assunto das portagens e a proposta na altura não passava dos 20 meticais, portanto, das portagens. E também não se idealizavam 4 portagens na estrada circular, por se calhar eram 2 portagens em pontos muito bem identificados e que justificassem, portanto, a sua colocação em função do maior fluxo e da questão da utilização das próprias vias. Acho que a primeira solução, e é aquela que é mais aplicável, é a redução de 75% do valor da portagem. Porque só assim é que será possível haver uma justiça social e garantir com que sejam respeitadas aqui são as liberdades fundamentais do cidadão, que é garantir a livre circulação. Nós sabemos que vai se pagar, mas o valor em si será mais reduzido e não vai implicar muitas mudanças naquilo que é o custo de vida do cidadão. Então, que se reduza o valor das portagens em 75%,
indo de acordo com aquilo que era a primeira proposta apresentada pela Maputo Sul, porque só assim que poderíamos ter essa justiça social que tanto pretendemos alcançar a nível nacional. Bom, o governo tem a noção do erro que cometeu em relação às portagens, a avaliar pela presença da polícia nas portagens. É estranho acordar no dia 1 de fevereiro para ir à cidade de Maputo, passar pela portagem e depois tem uma Indra estacionada. O que é que justifica uma Indra estar ali presente? Bem, se calhar sem querer cortar o fio do pensamento, mas essa questão acabou me dando aquilo que falávamos no início, a questão da ditadura. Nós estamos a viver num processo de ditadura não tão visível assim, mas nós sabemos que em algum momento basta com que se marque uma manifestação pacífica. Até vimos lá a polícia toda armada até aos dentes para impedir uma manifestação pacífica. E já estamos a ver aí nas portagens, já está a polícia. Qual é a necessidade disso? Será que os que gerem a nação têm medo da sua própria população? É uma forma de intimidar com que nós não lutemos pelos nossos direitos que estão plasmados na lei. Então, são essas situações que eu acho que recorrem para a inexistência da liberdade de expressão a nível nacional. Muito bem. Zuneide Colmias, funcionaria de facto uma taxa de portagem de 15 a 20 meticais, tal como já se debatia quando tanto da gestão da Maputo Sul, ou mantém, portanto, a sua ideia de que estas portagens de facto são 100% desnecessárias, bastava apenas mexer com as taxas, já estão em vigor, para fazer uma espécie de compensação e a partir daí encontrar-se dinheiro para poder pagar-se pelo uso ou pela utilização dessas estradas? Eu acho que o objetivo... Estamos a comparar as duas propostas. O que eu acho que o objetivo com a implantação das portagens é arrecadar receita para a construção e manutenção da rede viária, uma ou outra coisa. Então, arrecadar receita tem uma fórmula muito simples, uma equação muito simples. Ter o valor líquido mais elevado, é que os custos sejam os mínimos possíveis e os proveitos maiores. Então, a melhor forma de o fazer é atualizar o imposto sobre combustíveis. Esta forma de portagens, ainda mais gerido por entidades públicas, que é a mesma entidade que arrecada os impostos, não faz sentido. A concepção de uma estrada como foi para a N4 é uma outra entidade que construiu e está a explorar a estrada para ter o retorno do seu investimento. Esta é uma entidade pública, então vai criar uma outra entidade para arrecadar receita. O Estado já tem os meios que é só atualizar o valor sem custo nenhum. No fim do dia, a melhor solução, de fato, que nós concordamos seria, de fato, é claro que há quem possa dizer que não, está a defender a agravação do preço do combustível. É um tiro no pé. Não, não é um tiro no pé. É uma forma justa, porque a pessoa circulou 5 km, vai pagar o correspondente a 5 km. Se circulou 100 km, vai contribuir com o correspondente a 100 km. As portagens não conseguem chegar a este detalhe de justiça social. Enquanto que o imposto sobre combustível é um pouco mais justo, ou melhor, é muito mais justo do que a questão das portagens e não envolve custos adicionais. Há uma outra questão que os associados reclamaram na questão da Revimo, que não acontece nas outras estradas, é que os veículos ligeiros, os minibuses de rodado simples, quando rebocam atrelado de 2 eixos, não sei se veio, os sul-africanos, sobretudo, os minibuses vêm com atrelado de 2 eixos, já paga a classe a seguir. Então, neste mesmo país, temos 2 concessões com tratamentos diferentes, que são situações que os utentes não conseguem perceber. Obrigado. Muito bem. E em relação à questão da circulação de caminhões, falou muito bem antes que em termos de circulação, passageiros, não se vai mexer com o preço, mas sabemos que a FEMATRO não só tem essa componente de transporte de passageiros, também tem transporte de carga, mercadorias. Também nesta componente a situação vai se manter inalterada ou o custo do transporte de mercadorias poderá sofrer alguma agitação? Alteração. Imagine que
nós tínhamos que transportar da Matola, usando a portagem de Maputo e eventualmente a portagem do Zimpeto, para fazer a entrega de uma mercadoria ali, vamos ter quase 3 mil meticais de custos adicionais, só de portagens. Onde é que vamos imputar esse custo? Se não for no transporte e, consequentemente, no consumidor. A farinha de trigo na padaria, quando subir o preço do pão, não se vai saber de onde é que veio. Então, claro que o custo de transporte vai subir à medida da estrutura de custos que vai aumentando. É claro que nos transportes de longo curso, este custo pode ficar diluído e não se fazer muito sentir, se não houver outros. Eu dei exemplo de situações muito próximas que este custo tem um impacto muito elevado na estrutura de custos. Um transporte da Matola usando a via da Estrada Nacional número 1, porque eventualmente tem que fazer uma entrega. Uma vez eu dei um exemplo, não tem a ver com a review, mas tem a ver com as taxas de circulação municipais, que hipoteticamente temos uma indústria de sumos em Boana, que tem o seu carro a fazer a entrega até Manhissa. Ele, quando passa a fazer a entrega no município de Boane, entra para ir fazer a entrega, vai ter que pagar a taxa de circulação para poder fazer a entrega. A Estrada Nacional número 2 vai ser concessionada, vai ter uma portagem, vai passar ali, vai pagar a portagem. Eventualmente tem que ir a Maputo fazer a entrega, e faz isso num dia só. Tem que ir a Maputo fazer uma entrega, vai passar na portagem da Matola, vai pagar. Para entrar em Maputo, vai ter que pagar a taxa de circulação ao município, que é uma dupla tributação. Depois vai pagar no Zimpeto. Se eventualmente a Manhissa também, que é um município, aprovar a taxa de circulação, também vai pagar. São 6 taxas que vai pagar para circulação no mesmo dia. Esta aberração que está a acontecer na sede de cobrança de receita que está a acontecer a nível... O que acontece é que o governo central tem que travar esta liberdade das instituições criarem as suas fontes de receita. São os municípios, são os ministérios que vão criando taxas e taxinhas. Então, vai sufocando o cidadão. No fim do dia, quem fica sufocado é o cidadão. Pensa que são as empresas. Mas as empresas vão ter que repassar esses custos de alguma forma e o cidadão é que vai ter que pagar no fim do dia. Mas quais seriam, portanto, as alternativas, se de facto a lógica que está por detrás de tudo isso é garantir que, de facto, essas instituições públicas tenham a sua autonomia financeira? Onde é que buscariam dinheiro? Já sabemos que o próprio Orçamento do Estado, por si, já é quase que insuficiente para suprir aqui as necessidades reais. Já ainda ontem o Governo voltou a renegociar, portanto, o apoio ao Orçamento do Estado junto do Fundo Monetário Internacional, que mostra que, de facto, aquilo que nós produzimos ainda não é suficiente para garantir que tenhamos um consumo tranquilo. Eu vou falar como gestor. Quando nós não conseguimos arrecadar receita suficiente, temos que gastar menos. O problema é que o Estado gasta demais. Em relação a arrecadar receita, os instrumentos legais são claros. Em relação aos municípios, a Lei 1/2008, se a memória não me trai, aprova o Código Tributário Autárquico. E estão ali todas as fontes de receita para os municípios. Os municípios aprovaram à margem desta lei a licença de circulação. Não consta na lei. Então é ilegal. Mas o governo não faz nada. Esta questão das portagens, o decreto 56 aprova o imposto sobre combustível, que diz que é para construção de estradas. Então vão criar as portagens. Então, é aqui onde está. Eu vou dar-lhe um exemplo. Ou então se retira esse imposto sobre combustível. Não se pode pagar 2 vezes. Eu vou lhe dar um exemplo muito claro. As viaturas ligeiras, se a memória não me trai, só estão amortizáveis até 800 mil meticais para o contribuinte. E só 50% do custo é fiscalmente aceito. Quanto é que custa uma viatura de um ministro? E esse custo vai todo para o Orçamento de Estado. O que contribui não tem direito, mas o gastador tem direito. Então, são esse tipo de injustiça que faz com que o Estado gaste mais do que pode. Se reduzirem os custos do Estado, como o Estado reduziu os custos das empresas para efeitos fiscais,
havia de sobrar mais dinheiro para as despesas públicas. Muito bem, ficou aí então a lição. Muito bem. Nuno, as últimas considerações em relação a este assunto, só mesmo 60 segundos. 60 segundos. Exato. As últimas considerações, eu iria sugerir assim, o CDD para, de certa forma, reivindicar esta decisão do Tribunal Administrativo, se calhar nem sequer foi notificada para o efeito, porque o exercício do direito ao contraditório tem que dar-se espaço que a outra parte seja notificada de uma decisão que é para poder reagir. No entanto, querendo, né? No caso, querendo. Yeah. Olha, uma decisão que foi proferida da noite para o dia e a hora em que a comunicação saiu, eu não quero perceber, não entra na minha cabeça que o CDD foi notificado, como na qualidade de quem interpôs esta mesma ação. Não foi uma notificado. decisão já programada, porque a data da entrada em vigor das cobranças da circular já era conhecida muito antes da decisão do Tribunal Administrativo. Exatamente. Eu penso que há alguma coisa que não está bem e tem que exigir a existência desse despacho se realmente este despacho saiu do Tribunal Administrativo porque não foram notificados sob o ponto de vista formal da existência do mesmo. Pode estar a rodar nas redes sociais, mas o maior interessado é quem interpôs a mesma ação. De resto, nós, os cidadãos, não estejamos de braços cruzados, vamos com viva voz requerer, de certa forma, fazer chegar aquilo que é a nossa preocupação, que é para garantir que estes números de portagens sejam reduzidos e as taxas sejam igualmente reduzidas. Bom, o tempo já nos permite, Egas, muito obrigado pela participação, muito obrigado, Nuno, muito obrigado, Zuneide, pela participação e assim também que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. O Pontos nos Is termina por aqui, pelo menos hoje, e voltamos na próxima terça-feira com outro assunto para o debate. Até lá, continue a acompanhar a nossa restante programação.